meus amores, bom dia. Hoje é dia 11 de setembro de 2020, sexta-feira, um dia que comumente nós não teríamos aula de ciências, né? E sim teríamos aula de interpretação de texto, caligrafia, algo relacionado a isso. Mas por que eu estou dando essa aula hoje? Porque para nós conseguirmos dar conta do nosso conteúdo. Então eu usei o tempo, até porque no nosso cronograma de aula, sexta-feira é um dia que eu teria um tempo de ciências. Mas vamos utilizar esse dia hoje para poder dar conta da nossa aula e não prolongarmos muito até o final de setembro. Eu quero acabar as aulas antes da última semana de setembro. Mas por ser bastante conteúdo, eu estou passando na sexta-feira ao invés de dar na quarta-feira, para vocês não ficarem com dois conteúdos acumulados, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema micro-organismos. Na semana passada nós falamos... Na quarta-feira agora, olha. Na quarta-feira agora nós falamos sobre os micro-organismos e a sua importância, né? Quais são os micro-organismos, que eram os protozoários, os fungos, as bactérias. E hoje nós vamos falar sobre doenças e prevenções. Então, para começar, o livro ele pergunta para você o que são vírus, né? Basicamente, os vírus eles podem ser considerados micro-organismos, mas assim, algumas pessoas elas consideram o vírus seres vivos, mas ainda na ciência o vírus ele ainda não é considerado um ser vivo. Por que ele ainda não é considerado um ser vivo? Oficialmente, né? Algumas pessoas acreditam que ele é, mas oficialmente ele ainda não é. Por quê? Porque o vírus ele não tem metabolismo próprio, ou seja, ele precisa de alguma célula para poder sobreviver. Ele é um parasita obrigatório. O que significa isso? O vírus ele precisa de alguma célula para sobreviver. O vírus sozinho ele não sobrevive, ele morre. Por quê? Ele precisa da célula. A célula, ela tem o seu próprio metabolismo. Ela tem as suas organelas. Então, o que vai acontecer? O vírus, ele vai invadir a célula e vai tomar conta daquela célula. E é assim que ele vai sobreviver, tomando conta de algum outro ser vivo, que no caso é a célula que ele vai invadir. Literalmente, ele vai invadir aquela célula e tomar conta dela. E assim ele vai se reproduzir, né? O que ele vai fazer? Ou ele vai se multiplicar dentro da célula até ela explodir e ele conseguir invadir outras células, ou ele vai duplicar aquela célula fazendo... a célula ela precisa se multiplicar, né? Todas as células elas se multiplicam. Elas são seres unicelulares, ou seja, elas são uma única célula, então é unicelular. Então, o que vai acontecer? O vírus, ele precisa dela para poder sobreviver, certo? Certo. Então, o vírus, aqui, ó, estes parasitas, no caso os vírus, possuem apenas material genético e proteína. Eles só possuem isso. Ou seja, todo o resto que ele precisa para poder sobreviver, ele não tem. Por isso que ele invade a célula para poder sobreviver atrás dela, tá? Dentro dela. Então, aqui, ó, micro-organismos e as doenças. Como nós falamos, os micro-organismos eles são muito importantes, né? Alguns nós fazemos trocas de favores em relação aos seres vivos. E muitos deles são parasitas. Eles são parasitas, eles precisam de outro ser vivo para poder sobreviver. Independente, seja ser humano, seja algum tipo de animal, seja algum tipo de vegetal, seja alguma célula, ele precisa. E ele, no caso, vai invadir algum outro organismo para poder fazer esse processo. Aqui nessa imagem do cantinho, vocês estão vendo aqui, ó. Isso daí são hemácias. São células do nosso sangue, tá? As hemácias. Na primeira fotinho, ele está mostrando uma célula normal, ou seja, uma hemácia normal, livre de parasitas, livre de vírus, livre de protozoários. Então, é uma célula limpa, só ela. E do ladinho, nós temos a célula infectada. Esse vírus aqui que está infectando é a malária, tá bom?
Então invadiu a célula e ela está infectada. Ali ela já está se multiplicando, já temos 2 células ali. Então, o que vai acontecer? Ele é um parasita, assim como eu falei para vocês. E ele aqui, ó, pode simplesmente desenvolver o problema e passar para outros organismos. Ó, de forma mais objetiva, os organismos não manifestam a doença, apenas a transmite. Então, quando um vírus invade alguma célula, ele pode não manifestar aquele problema ali, ou ele pode manifestar. Quando ele não manifesta o problema, ou seja, a doença, o que vai acontecer? Ele é só um hospedeiro intermediário. Ele só tá ali para poder invadir e passar aquele problema para alguém. Mas aquele hospedeiro intermediário vai passar esse problema para alguém, esse vírus para alguém, né? Algum ser. Quando ele passar, se essa doença ela se multiplicar, se essa doença ela, qual é o nome? Se manifestar, ela vai ser um hospedeiro definitivo. Um exemplo claro para vocês poderem entender. A dengue, zika, chikungunya, o que acontece? Não é passado através do mosquito? O mosquito da dengue, né? O Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele é um macroempresário. Ele passa de tudo, meu filho. Passa zika, passa dengue, passa chikungunya, passa febre amarela. E ele é um empresário nato. Ele nasceu para empresariar, porque ele tem tudo. Então, o que vai acontecer? O mosquito, ele não tem dengue. O mosquito, ele não pega zika. Ele não tem. Ele tem o vírus dentro dele, mas esse vírus não se manifesta. Ou seja, o mosquito, ele não fica doente de zika, de chikungunya, de febre amarela, de dengue. Então, o mosquito, ele é um hospedeiro intermediário. Por quê? O vírus está dentro, ele pega o vírus de algum lugar. Quando ele pega o vírus da dengue de algum lugar, o vírus da dengue fica dentro dele, mas não se manifesta. O mosquito, ele não tem dengue, ele só tem o vírus dentro dele, mas o vírus não se manifesta. Quando ele pica a gente, ou algum outro ser vivo, né? Mas geralmente nós desenvolvemos a dengue. Quando o mosquito pica a gente, através da sua saliva, né? Ele não coloca... Vou falar o nome. O nome daquele biquinho do mosquito, onde ele enfia na nossa pele, se chama probóscide. Então, a probóscide, ele entra na nossa pele. Quando ele coloca aquele bico dele na nossa pele para poder chupar o nosso sangue, automaticamente na saliva dele que tá ali, né, cai dentro da nossa corrente sanguínea. E então injeta o vírus dentro da gente. Então, o mosquito, ele não tem dengue. Ele só carrega o vírus com ele para que, quando ele picar a gente, o vírus passe do mosquito pra gente. Entendeu? Através da saliva dele. Então, o mosquito, ele é um hospedeiro intermediário. E nós, como desenvolvemos a doença, o mosquito não desenvolve a doença. Então, ele é um hospedeiro intermediário. E nós, como desenvolvemos a doença, nós somos os hospedeiros definitivos, porque a doença se manifesta na gente. Nós temos os sintomas, nós temos a dengue, o mosquito não, ele só carrega o vírus. Então, entenderam a diferença entre o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo? O hospedeiro intermediário é o que só carrega o vírus, ele não desenvolve a doença. E o hospedeiro definitivo vai ser o ser vivo que vai desenvolver aquela doença. Eu dei o exemplo do mosquito, mas tem diversas doenças que também são entre animais, que podem ser passadas de alguma outra forma, que também podem ser hospedeiros intermediários e hospedeiros definitivos, beleza? Então, hospedeiros intermediários definitivos, o que é vírus, nós já entendemos. Agora vamos falar de algumas doenças. Então, algumas doenças, como nós falamos, né, podem ser causadas por micro-organismos, que são os fungos, bactérias, protozoários, vírus, mas também tem os vermes, tá bom? Os vermes, eles também eles são vistos a olho nu, né? Mas eles também são causadores de doenças. Nós vamos ver um pouquinho pra frente. Os vermes, eles também podem causar doença, e nós conseguimos ver ele a olho nu quando eles estão em uma quantidade muito grande, né? Mas existem vermes que a gente praticamente quase não consegue ver.
Mas vamos lá, doenças bacterianas. As doenças bacterianas aqui, ó, está relacionada à terminação "it", ou seja, as ites, que são inflamações em algum lugar do corpo que é causado pela bactéria. Algumas doenças, elas podem ser causadas tanto por vírus quanto por bactérias, como por exemplo a meningite. A meningite, ela pode ser causada tanto por um vírus quanto por uma bactéria. Então é uma doença que tá ali, ó, englobando qualquer coisa, ela tá pegando para desenvolver em vocês. Então assim, nós, né? Eu também não tô livre. Mas, então a meningite, ela pode ser causada tanto por vírus quanto por bactérias. Mas algumas doenças são causadas por bactérias, como algumas doenças respiratórias, como sinusite, bronquite, aqui, ó, a faringite, a laringite e a cistite. A cistite, ela é uma doença causada na bexiga. Ela não é causada no sistema respiratório, como as outras, né? A faringite, laringite e bronquite. Mas a cistite, ela é causada na bexiga. Então, aqui, ó, algumas doenças bacterianas importantes que causam alguns problemas que são, vamos dizer assim, mais perigosos, né? Pneumonia, que pneumonia a gente mata, né? Essas doenças como faringite, laringite, bronquite, são doenças causadas por bactérias, mas que elas conseguem ainda ter um tratamento onde a pessoa consiga ficar bem. As outras que eu vou falar aqui agora também tem, mas elas são doenças tão perigosas que elas são mais suscetíveis a pessoa morrer do que às vezes ter um tratamento. Se não se cuidar direito, a pessoa vai à morte facilmente, tá bom? Então, a pneumonia, tuberculose, leptospirose, difteria, tétano e meningite. São doenças que são muito perigosas, gente, que nós temos que ter muito cuidado com tudo. Nós vamos falar um pouquinho da prevenção, né, de como nós podemos prevenir desses tipos de doença. Mas são doenças causadas por bactérias, essas doenças, menos a meningite, que pode ser tanto por vírus quanto por bactérias, beleza? Vamos lá. Doenças causadas por protozoários. Então, existem algumas doenças por protozoários que elas são bastante conhecidas, algumas não. Mas vamos lá, ó. Malária é bem conhecida, acho que todo mundo já ouviu falar na malária. Doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é causada por um besouro que está na foto ao lado. Ele se chama barbeiro, mais conhecido como barbeiro, tá bom? Leishmaniose e toxoplasmose. Então, essas três primeiras doenças, que são a malária, a doença de Chagas e a leishmaniose, elas são transmitidas por insetos, tá bom? Essas três primeiras. No caso, um protozoário vem, infecta o inseto, ou seja, o inseto ele é um hospedeiro intermediário, e esse inseto vem e passa pra gente, que somos hospedeiros definitivos, que nós desenvolvemos a doença, tá bom? E a toxoplasmose, ela é causada, ela é desenvolvida, né, em hospedeiros como gatos, ratos. O que vai acontecer? Os ratos, eles pegam a toxoplasmose e geralmente os gatos comem os ratos, né? Alguns gatos. E o que acontece? O vírus passa para aquele gato, porque ele comeu o rato e o vírus estava no rato. E mas como que o gato vai infectar nós, seres humanos? Pelas fezes. As fezes, elas podem ser contaminantes desse tipo de protozoário que estava no rato que passou pro gato. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com gatos. Eu amo gato, tenho gato, mas já tive problema com gato, já peguei doença do gato. E nós temos que ter muito cuidado, porque o gato, ele pode pegar doença e pode passar pra gente, seja arranhando, seja pelas fezes. Mulheres grávidas, crianças, têm que tomar muito cuidado com doenças que são transmitidas através do gato, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, outras doenças que são causadas por protozoários. A amebíase e a giardíase. O que são isso? Elas são causadas por uma ameba. A giardia, elas são causadas também por protozoários, tá bom? Só que elas contaminam o quê? Água e alimento, que podem vir de diversos lugares. Podem vir de fezes de animais, por exemplo. Um animal que estava com a amebíase ou a giardia fez o quê?
defecou em alguma plantação. Nós comemos legumes, verduras, a plantação estava ali, com infectada. Isso passou para a verdura, para o legume, para o nosso alimento. Ou então, algum animal, por exemplo, o boi, a vaca, o porco, comeu a grama e automaticamente comeu aquela fezes que estava ali. E se alimentou do protozoário também. Nós comemos a carne daquele animal, nós comemos aquela verdura e acabamos, se a gente não lava direito, se a gente não cozinha direito, o que acontece? Nós pegamos esse protozoário e nós nos infectamos com a doença. Então, cozimento e a higiene dos alimentos é essencial. Lavar, eu sei que é chato falar pro papai e pra mamãe que tem que lavar aquela folha de alface, folha por folha, é um saco, eu sei. Eu também odeio lavar, mas eu lavo folha por folha das folhas de alface, porque eu tenho muito medo de pegar alguma coisa, ou de ter, geralmente também, né, tem aquelas larvinhas, aquelas lagartinhas, né, pequenininhas. Então, se você vê a mamãe ou o papai lavando de qualquer jeito, briga com eles, fala que tem que lavar folha por folha, porque senão vocês podem pegar algum tipo de doença, tá bom? E isso é muito perigoso. E vamos lá. Cadê? Doenças causadas por fungos. As doenças causadas por fungos, elas são bem conhecidas. Nós já... com certeza vocês já ouviram falar de algumas doenças que causadas por fungos. Os fungos, como nós já falamos, eles precisam de umidade. Os fungos, eles gostam de lugares que são mais úmidos, né? Que eles têm um tipo de matéria orgânica que eles se alimentam dos lugares que são mais úmidos. Então, o que acontece, ó? Cadê, ó? As doenças fúngicas estão relacionadas à falta de cuidados necessários para que o processo de umidade não permaneça no corpo dos seres humanos. Então, o que acontece? Nós precisamos nos secar quando nós estamos molhados. Por quê? Um exemplo, você saiu do banho, você está com pressa. O que você faz? Sai do banho e você não seca o seu pé. Uma coisa simples, secar o seu pé. Você não seca, aí você coloca a meia da escola rápido, seu papai e sua mãe colocam a meia para ir pro trabalho e coloca o sapato, mas o seu pé, sua unha estava molhada. Você não secou direito. O que vai dar? Uma micose, uma frieira. Vai dar alguma coisa ali. Por quê? Vai dar fungo. Às vezes as pessoas fazem isso todo dia, esquece de secar o pé todo dia, e as pessoas às vezes trabalham o dia inteiro com aquele sapato fechado, aquela umidade ali dentro. Então o que acontece? A pessoa pega frieira, a pessoa pega micose, pega algum tipo de fungo ali, porque o fungo ele gosta de umidade, tá bom? Então nós temos que secar todas as partes do nosso corpo muito bem, para que não possa dar algum tipo de fungo, tá bom? Todas as partes do corpo. Vamos lá, alguns tipos de doenças causadas por fungos. A micose, que é mais conhecida como pano branco, né? É como se fossem umas manchinhas, né? Umas bolinhas branquinhas que dá no nosso corpo, que é o pano, nós chamamos como pano branco, né? Porque o corpo às vezes fica todo coberto, parece até um pano mesmo. Frieira, também conhecida como pé de atleta, né? Porque atleta usa muito sapato, às vezes fica com aquela umidade ali fechada o tempo inteiro. E geralmente atleta pode ser que tenha por conta disso, por sempre estar de tênis, por sempre estar com aquela umidade ali no seu pé, tá bom? Candidíase, ó. Quando acontece na região oral de crianças, é conhecida como sapinho. Então, às vezes, algum machucadinho que vai abrir na sua boca, algumas manchinhas brancas que dão dentro da sua boca. E isso também é candidíase. A candidíase, ela também tem outras formas de aparecer, mas ela também é causada por fungo, porque ela dá em regiões úmidas, como a nossa boca. Tá bom? Por isso que é importante escovar o dente, gente. Escova o dente. Vamos lá. Doenças virais. Como eu disse, os vírus eles são parasitas obrigatórios, ou seja, eles precisam de outra célula para sobreviver. Eles precisam de um parasita para sobreviver. Eles precisam invadir a célula de alguém para sobreviver, porque eles não têm o seu metabolismo próprio. Então,
Os vírus, eles causam milhares de doenças, tá bom? Aqui, ó. Podemos citar na nossa vida nos aninhos iniciais, né? Até hoje em dia, né? Adultos pegam também essas doenças, como resfriado, gripe, que são doenças que são mais normais, vamos dizer assim, de serem transmitidas por vírus, porque eu acho que todo mundo já pegou alguma gripe, algum resfriado, todo mundo, gente. Hoje em dia é uma doença normal, né? Antigamente era uma doença que matava. A gripe antigamente matava, porque as pessoas não tinham conhecimento de como poder fazer aquele tratamento. Hoje é como se fosse o coronavírus. Hoje nós não temos uma vacina contra o coronavírus, nós não sabemos como lidar com ele. Porém, daqui a pouco nós vamos saber. A gripe e o resfriado antigamente é a mesma coisa. Antigamente ninguém sabia lidar com eles, mas depois se tornou uma coisa normal. Todo mundo pegou gripe e resfriado. Hoje em dia é normal, né? Nós sabemos exatamente o que fazer quando nós pegamos. A mamãe e o papai sabem exatamente o que fazer, né? Vamos lá. Outras doenças que são mais graves, vamos dizer assim, ó. Poliomielite, sarampo, catapora, que todo mundo acha que já pegou catapora, né, gente? Cachumba e hepatite. Essas doenças, elas podem ser, hoje em dia, essas doenças que eu falei agora, poliomielite, sarampo, catapora, cachumba e hepatite, elas são doenças que têm vacinas, ou seja, nós geralmente tomamos, né, essas vacinas para que nós possamos prevenir de pegar essas doenças. Então, são doenças que são, hoje em dia tem vacina. A gripe também tem vacina. Eu, por exemplo, tomei a vacina da gripe. Pouco tempo, foi esse ano que eu tomei, no comecinho do ano. Então, quem não tomou, toma, tá bom? Mas são doenças que são causadas por vírus, mas que tem vacina para poder dar essa prevenção, para que nós não possamos pegar esse tipo de doença através do vírus, tá bom? Então aqui, ó, algumas doenças muito sérias que podem causar complicações importantes, ou seja, que são doenças sérias que podem levar à morte, tá bom, gente? Exemplo, o novo Covid-19, né? O novo coronavírus que está aí na nossa pandemia, a síndrome, a AIDS, no caso, não vou falar o nome, né? Imunodeficiência, mas é conhecida como AIDS, o HPV e o Ebola. Aqui do ladinho tem essa imagem aqui, ó. Esse daí é o vírus do Ebola, tá bom, gente? Ó, ao lado, o estranho vírus do Ebola, doença muito grave que pode causar hemorragias graves e levar à morte. Então, o Ebola, ele é uma doença que ele faz com que todo o seu corpo por dentro fique hemorrágico, ou seja, você fica por dentro só liberando sangue, todos os seus órgãos ficam líquidos, praticamente. Então, é uma doença muito séria, que tem que tomar muito cuidado, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho da prevenção dela. Vamos falar agora das doenças causadas por vermes. As doenças causadas por vermes, elas geralmente estão relacionadas ao quê? A um mau preparo de alimentos. Geralmente nós adquirimos doenças por vermes por causa da nossa alimentação. Então, o que é da nossa higiene, né? E também o preparo de alimento. Então vamos lá. A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é uma doença causada por verme. A teníase, que nós conhecemos hoje em dia como solitária, né? Fala, tá com a solitária na barriga? Então, isso é a teníase. E a ascaridíase, que fala, tá com lombriga? Lombriga é a ascaridíase, tá bom? Então, ó, todas essas doenças que são por vermes, elas precisam de algum tipo de animal para poder desenvolver ela, tá bom? Ou seja, hospedeiros intermediários, para que eles possam passar pra gente, tá bom? Então, ó, a esquistossomose, que é a barriga d'água, ela é uma espécie de, o caramujo, né, é usado para poder ser o hospedeiro intermediário, tá bom? A teníase, que eu falei que era, cadê o nome? A solitária. A teníase, que ela é solitária, ela é usada boi, vacas, porcos. Então, os bois, as vacas e os porcos, eles possuem a teníase, que é a nossa famosa solitária, né? E eles ficam no corpo deles, usando, no caso, os animais como hospedeiros intermediários. E o que acontece? O mau preparo da carne desses animais faz com que
hospedeiro passe pra gente, porque nós não cozinhamos a carne direito, então nós não matamos ele. E o que acontece? Nós pegamos. Então aí nós ficamos com esse verme, né? Uma doença causada por verme, que nesse caso vai ser a teníase, tá bom? E a ascaridíase, que é a lombriga, tá bom? Que nós conhecemos como a lombriga, ela é pela ingestão de alimentos de água contaminada, tá bom? Esses vermes, eles geralmente são passados no nosso corpo através dos ovos. Então, os ovos desses vermes estão na carne do boi, estão na água e nos alimentos contaminados, tipo os vegetais, que acabam passando pra gente de alguma forma, tá bom? Então, aqui, ó. Os vermes em si, eles podem ser identificados a olho nu, assim como eu tinha falado no começo. Geralmente nós conseguimos ver os vermes, né? Os ovos é um pouquinho mais difícil. Quando tem uma grande quantidade, nós conseguimos ver, mas quando é um ou outro, é difícil da gente ver. Mas, basicamente, é isso, as doenças por vermes. E a prevenção, gente? A prevenção é basicamente tudo que a gente falou de pouquinho em pouquinho. Qual é a prevenção? Tomar cuidado com alimentos, água. Se você, dependendo de onde você pega a sua água, gente, se você não tem filtro ou alguma coisa assim, ferva a sua água, é muito necessário. Alimentos, cozinhe os seus alimentos direito, lave muito bem os seus alimentos, para que não fique nenhum ovo de verme ali ou algum tipo de protozoário, para que não possa te infectar, você não venha ter alguma doença causada por vírus ou bactéria, tá bom? Outra coisa, secar, não deixar lugares úmidos no seu corpo, seca seu pé, escova os dentes, gente, pelo amor de Deus. Não vamos, e escovar os dentes é necessário não só para nós não pegarmos doença, mas também o cuidado da nossa saúde bucal. Você vai pegar cárie, você vai pegar tártaro, são várias coisas que nós temos que cuidar com a nossa saúde bucal, tá bom? Nós podemos pegar, como nós vimos, a candidíase, que é, no caso, um fungo. Então, vamos tomar cuidado com isso, vamos nos vacinar, porque grande parte das doenças causadas por vírus, hoje em dia nós temos de vacina. Então, a vacina, ela é feita com o próprio vírus, tá bom? Ele mais fraco ou então ele morto. O que acontece? Quando nós colocamos o vírus fraco ou morto no nosso corpo, o nosso sistema de defesa consegue combater ele. Então, quando nós temos contato com esse vírus forte, o que acontece? O nosso corpo já teve contato antes por causa da vacina. Então, ele sabe o que fazer. Agora, quando chega um vírus novo, super forte, que você não tem imunidade, o que o seu corpo vai saber fazer? Nada. Ele vai simplesmente dominar o seu corpo. O vírus vai dominar o seu corpo e vai te deixar doente. Porque o seu sistema de defesa, que são os nossos glóbulos brancos, ele não vai saber nos defender, porque nós não tivemos contato antes com o vírus, que no caso seria a vacina, tá bom? Esse processo de vacinação se chama de imunização. Então, vamos nos imunizar, vamos nos vacinar. Se tiver campanha, se tiver falando, gente, ó, vacina do sarampo, vacina da gripe, vacina de qualquer coisa que tiver liberando, vocês têm que tomar vacina, gente. Vocês têm que se prevenir em relação a doenças. Então, esses são os tipos de prevenção, esses são os tipos de doenças causadas por micro-organismos. Vamos tomar cuidado, vamos nos prevenir, que tudo vai dar certo, né? Tudo com prevenção a gente consegue, ou pelo menos grande parte, mas é melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado, não é mesmo? Então vamos lá, página 31, 32 e 33, tá bom? Vocês façam os exercícios, não tem conteúdo no caderno, porque ainda estamos na semana em que a professora Thaís que vai passar conteúdo no caderno. Semana que vem vocês têm conteúdo no caderno da minha matéria, tá bom? Então, um beijão, até amanhã. Até amanhã não, até segunda-feira. Tchau, tchau, amo vocês.